O Alexandre Vieira mandou essa arte aqui pra gente e ele disse o seguinte, ó. Essa foi a minha última peça que fiz pro portfólio, de uma skin que eu desenvolvi para a Evelyn, do temido LoL. Tive dificuldade de seguir a ideia original da thumb e fiz as mudanças para encaixar melhor na fluidez. Como fazer o intermédio entre direções das pessoas, o que elas pensam sobre o personagem e o que eu penso? Interessante a pergunta, hein? Às vezes eu tenho medo de fazer escolhas erradas, que não são necessariamente técnicas, e ignorar para seguir outro caminho. Faz sentido? Aceito qualquer crítica que puder dar nessa arte também. Salve pra call secreta do Discord na madrugada. Que isso, hein? Que isso, call secreta da madrugada. Beleza, Alexandre. Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado para não pensar demais, não ficar exagerando no pensamento a respeito do que você está produzindo, sabe? Tipo, como as pessoas vão interpretar e tal. A minha sugestão, o máximo que você consegue fazer é um exercício de empatia quase, de você se colocar nos olhos de quem não conhece a personagem, que nem conhece o jogo exatamente, mas está vendo essa arte. Ou, dependendo do intuito que você tem com essa arte, se for, por exemplo, que você mencionou, né? Uma skin pro LoL, quem provavelmente vai entrar em contato com essa arte são fãs do jogo. E aí você tem que meio que dar uma regulada no tipo de história que você quer contar. Colocar um easter egg pode complementar bem a sua arte, por exemplo, mas ao mesmo tempo pode. Se for só sobre algo da história dela, talvez você tire parte do público, né, dessa sua ilustração. Mas ao mesmo tempo, entender o propósito dessa arte e se colocar ali nos calçados de quem vai ver a sua arte no final das contas e quem vai consumir essa arte é o mais importante. Então, é aquele clássico, dá um passo para trás, tenta se colocar nesse exercício de quase empatia ali, de tentar imaginar esse momento de alguém que não conhece a sua arte, não conhece a personagem, entrando em contato com essa ilustração, sabe? Nesse caso aqui, eu não acho que vai ter tanto ruído de informação, assim, sabe? E não precisa encanar tanto, porque no final das contas, o mais interessante aqui é você fazer para o seu portfólio uma arte com um acabamento técnico muito bom, para você mostrar que você consegue fazer isso, e não errar em coisas muito básicas, tipo desenho da personagem e em linguagem, né? Fazer uma linguagem muito diferente do que eles se propõem, tá? Tendo isso aí em mente, acho que a história nessas skins ela acaba ficando de forma secundária mesmo, tá bom? E tem uma perguntinha complementar aqui, ó. E também sobre mercado. Acha BO mandar e-mail com portfólio para as empresas na lata? Não, eu não acho que é BO você mandar e-mail para as empresas. Eu acho que você só não pode encanar delas não responderem. Porque pode acontecer, e provavelmente vai acontecer muito das empresas só não te responderem, tá ligado? Você pode mandar, mas procura especificamente quem contrata, sabe? Tipo, quem tá nesse cargo de te contratar. Quem é o recruiter da empresa ou um diretor de arte. Se você ficar mandando e-mail para contato@riot.com, sabe? .br. Tipo, é difícil. Provavelmente as pessoas não vão te responder porque não é o setor correto para você entrar em contato, porque são muitas pessoas trabalhando nessas empresas maiores. Se for uma empresa menor, até cabe aí a ponderação para quem que você vai entrar em contato, mas mandar e-mail e sondar no LinkedIn são boas estratégias, com certeza absoluta, porque as pessoas já estão esperando isso. Se você entrar em contato com a pessoa certa, parte do trabalho dela já é fazer essa resposta para os artistas e para outras pessoas, entendeu? Então, eu mandaria, mas sempre um e-mail curto e bem educado, bem enxuto, bem escrito, bem editado. Edite o seu texto, por favor, mas de forma sucinta também. Não precisa contar a sua história, de onde você veio e tal. Não, forma simples. Quanto mais fácil de entender o que você quer e como a pessoa pode te ajudar, e quanto mais você facilitar esse trâmite, esse trabalho, melhor, tá ligado? Tipo, um parágrafo, o seu link e acabou. Porque é o trampo deles. Agora, se você mandar textão, cara, você já dá preguiça na pessoa com certeza absoluta. E no seu portfólio, se você for mandar link, manda por ArtStation, né, no seu link do ArtStation, e se for site, toma muito cuidado para você não criar muito ruído no site, de tipo, ficar criando muitas voltas, muitos cliques para essa pessoa encontrar a informação que ela precisa. Quanto menos cliques for necessário, melhor. Eu acho que um bom exemplo que eu já mostrei para vocês de site externo ao do ArtStation é o da Carol Gariba, né? Eu já mostrei para vocês. Vou mostrar bem rápido, porque a gente já fez até um outro vídeo mostrando esse portfólio dela, mas tá vendo? Ó, tipo, você entra no site dela e literalmente no mesmo segundo já abre as imagens. Você clica e abre a imagem maior. É isso. Não precisa de mais do que isso se for um site, tá bom?
Então, quando você for mandar, seja sucinto. Pode até anexar as suas artes, dependendo, assim. Eu não tenho certeza absoluta disso, mas esse contato já é esperado, entendeu? É uma boa sempre você saber pra onde que você vai mandar, certo? Tem que chegar pedindo licença, exatamente, exatamente. Enfim, é o mínimo de educação que as pessoas esperam, sabe? Não é só não spamar, é só não ser chato pra caramba. Tem todo esse clássico, assim, de comportamento na internet que é legal você ter uma, sei lá, uma ideia do que você tá fazendo, né? Não ficar só sendo uma pessoa muito aleatória, assim, sabe? Vamos falar sobre a sua arte, então. Primeiro de tudo, vamos falar sobre as thumbnails. Vamos começar por aqui, tá? As suas thumbnails, eu gosto da apresentação que você fez, acho que numerou certinho, tal, isso é ótimo. Eu não entendo muito as histórias, eu não entendo muito quem são os personagens, mas é porque só eu sou ignorante no LoL. Mas eu gostei, cara. Achei que estão legais as thumbnails, assim, estão com variação de ângulo, né, de pose, tem umas opções diferentes. Deixa eu ler aqui rapidinho. O que seria essa forma Polaris da personagem? Só pra eu entender. É uma versão da própria personagem? É que no conceito ela tem duas formas. Ah, entendi, entendi. Aí, nesse caso, já que é a mesma personagem em duas formas diferentes, eu tentaria, em algumas das thumbnails, brincar um pouco mais com essa questão da dualidade da personagem, sabe? Eu acho que em questão de composição, você sempre fez essa personagem nessa forma específica dela, ganhando destaque. Eu não consigo ver muito bem a dualidade, a não ser nessa F aqui, que você começou uma ideia de dualidade, mas mesmo assim, eu achei que em questão de composição, essa diagonal tá um pouco fraca, sabe? Eu acho que você poderia ser mais literal em algumas imagens, pelo menos ter opções, até quase mais gráficas, de dualidade, tipo cortando a thumbnail em duas até, aonde na metade de cima seria essa primeira personagem e na outra metade de baixo seria essa versão Polaris dela, sabe? Para você brincar com essa questão do espelhamento, de duas versões. Isso é sempre muito legal de você explorar, sabe? Uma inversão polar mesmo, né? Tipo, e brincar com composições mais simples, mais gráficas, mas que você mostrasse de um jeito até mais óbvio que são as mesmas personagens. Porque, sinceramente, nessa D, é o que eu tava falando. Tipo, ela parece uma personagem principal e que tá andando ali no palácio dela com outros personagens meio congelados. Não parece que ela é a mesma personagem da outra versão. Parece que são personagens diferentes e que ela tá meio que, sei lá, colecionando esses personagens congelados, entendeu? A mesma coisa acho que nessa B. Parece até do jeito que você compôs a cena, que vão ter outros personagens congelados aqui, que não é a mesma personagem. Então eu gostaria de ter visto, quem sabe, uma cena dela cortada, dessa metade da direita, ela nessa forma mais natural, e na outra, do outro lado, quase espelhado, quase como se fosse um espelho, na versão Polaris. O jeito que você cortou essa composição, eu não gosto muito, pra ser sincero, na B. Então, tipo, ela tá no meio, a personagem, beleza, só que a outra personagem, ela tá meio que encostando no canto, sabe? Ela não tá num lugar muito favorável. Você deslocando essa personagem muito pro canto, muito mesmo, assim, esmagando ela aqui no canto, parece que ela perde muita força, ela não é tão importante pra composição. Então, talvez alguma composição, além dessa F, que brincasse mais com isso seria legal. E quando a gente fala de diagonal, eu acho que essa diagonal ela tá muito verticalizada, sabe? Ela quase é uma inclinação que parece quase um erro. E aí eu não gosto muito. Quando a gente fala de diagonal, eu gosto de diagonais bem mais anguladas assim, onde não tem uma verticalidade ou uma horizontalidade, sabe? A gente tá realmente tendo uma diagonal e uma leitura que gera esse dinamismo que a diagonal traz para as nossas composições, sabe? Eu gosto dessa ideia da E aqui, mas pra mim acontece um pouco do mesmo problema da B ali. Então, tipo, nessa E aqui, tava rolando a mesma coisa, tipo, a personagem centralizada e a personagem meio esmagada, quase cortada pra fora da composição. Não sei. O que eu gosto da ideia dessa E é jogar a personagem lá pra trás pra gente criar um pouco melhor a planificação da imagem. Porque gera essa profundidade, mostra que é um lugar mais espaçado, mais amplo, né? Mas eu achei que a posição dessa versão Polaris dela perdeu um pouco da intenção que você estava tentando dar aqui, né? E eu tô julgando as thumbnails, que é uma coisa que você nem perguntou, né? Mas até nessa C, eu acho também que ela poderia mostrar como o palácio e o trono dela é amplo,
porque agora também tá um pouquinho cortado demais, assim, ela tá um pouquinho apertada nessa composição. Eu acho que ela poderia estar mais deslocada, talvez, para um dos terços aqui dessa composição e trazer uma câmera com uma lente mais grande angular para a gente ter uma visão de uma lente mais ampla, mostrando, quem sabe, um pouquinho mais desse teto, mostrando que esse trono é grande e ela é parte desse trono um pouquinho menor, até para dar mais amplitude para o espaço que ela está localizada, porque ela está meio grande nos espaços, sempre, né? Todas as composições, ela está meio grande, assim. A gente consegue resolver essa questão de aspecto da personagem em relação ao cenário, distorcendo um pouquinho a lente para dar amplitude pro resto. Então, quem sabe jogar ela aqui, por exemplo, para a esquerda, para um dos terços da esquerda aqui, e trazer uma amplitude de cenário onde a gente veria todo esse teto distorcido e tal na perspectiva, ia ficar bem legal, sabe? E no resultado final, eu senti que aconteceu um pouco dessa perda da amplitude do cenário e dos planos, sabe? Apesar de você ter elementos que vão lá para trás, eu sinto que a perspectiva ela não tá muito interessante. É uma perspectiva que não tá valorizando muito esse aspecto da personagem, sabe? Deixando ela no centro e esmagando essa versão Polaris dela pro canto, saca? Então, é uma coisa que tá me incomodando, especialmente porque essa imagem, ela tá com muitos elementos de efeito visual e de coisas voando, e de coisas de cenário, mas ao mesmo tempo eles estão todos muito espremidos no mesmo espaço, saca? Então a gente tem, além de ser colorido, né, esse efeito aqui, que ele tem, tipo, ele vai do rosa para um ciano, que ele faz esse desenho aqui, aí ela tem essa estrela, que eu não sei o que que é exatamente, mas tem essa outra, aí tem um outro elemento, talvez seja da capa dela, não sei, que vem aqui, aí ele embaraça com o cenário da versão Polaris dela e tem uma outra corrente aqui. Percebe como tem muitos elementos e eles estão meio que se conectando demais, assim, e embaralhando muito a nossa composição? Tem muita coisa misturando e dando uma leitura bem confusa para essa cena. Por isso que eu falei que a perspectiva, para mim, ela não funciona muito bem, porque, primeiro, ela não dá amplitude do cenário e ela tá meio que criando muita sobreposição, muita sobreposição com os elementos principais da personagem, gerando várias tangentes e fica meio claustrofóbica, assim, a composição, né? Você concorda? Ou eu tô viajando muito? Pior que essa F, com a diagonal estourada, ia dar muito certo. E não tem elementos para mostrar o cenário direito também. Ah, mas aí, cara, nesse argumento eu não sei se eu concordo muito, assim, porque você poderia criar esses elementos, sabe? Tipo, eu acho que isso é até cabível para um artista que quer fazer splash art, que é pegar o que você tem de informação ali do jogo ou de outros conceitos e exagerar, sabe? Extrapolar. Com certeza absoluta daria para você brincar muito mais com esse cenário. Qual é o nome do cenário e do lugar que ela tá? Pra eu dar uma pesquisadinha aqui rapidão. Fala pra mim. E só voltando no que você falou, né, que essa F com a diagonal estourada ia dar muito certo, eu também acho porque você não precisaria ter cortado a personagem no meio da perna dela aqui, né? Você conseguiria explorar até um pouco mais de profundidade, até da perspectiva, né, colocando um exagero maior nessas elipses aqui, né, tipo trazendo alguns elementos mais pra frente aqui, saca? Jogando a cabeça dela até mais pra trás, enfim. Não tem, é tudo baseado no conceito que você pegou. Ó, me falaram que parece o fundo das skins Winter Blast. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui skins Winter Blast. Tá vendo que pode ser um elemento até mais limpo, ó? Eu gosto dessa ideia de ter uns elementos mais limpos, já que a roupa dos personagens é tão cheia de elemento, percebe que tem uma certa limpeza nessa perspectiva, e os outros elementos eles estão bem secundários, né? Tipo, bem mais simples. Ó, tá bem limpo esse fundo, dando bastante ênfase no personagem. Vamos ver essa. Cenário bem limpo, bem limpo. Tá vendo que não tem muito overlap, né? Muita sobreposição dos elementos do personagem, do design? E também tem uma nitidez muito eficiente aqui nessa roupa, né? Dos personagens. É uma solução bem básica, né? Tipo, o fundo vai ser sempre uma aurora boreal e tem um pouquinho de montanha e um pouquinho de árvore. É bem clean, né? Ó, e nessa versão que tem um cenário, a escada é jogada bem mais pra trás e ela tem baixíssimo contraste também, ó. Eles tiram bastante contraste pra dar bastante ênfase na personagem e no efeito dela. Eu sinto que até em questão de elementos, tá rolando um pouquinho de competição, né? Nesses contrastes. A área de respiro, pode crer, pode crer. Mas eu acho que é um bom exemplo. E assim, de novo, quero só voltar rapidinho no que eu tava falando. Parte do trabalho do artista que faz essas splashes
é imaginar como você consegue adicionar mais elementos de design e dar essa amplitude mesmo para as splashes, porque se você só depender daquele low poly do jogo, você vai gerar imagens muito aquém do que elas poderiam ser. Então eu tenho certeza que o design dessa personagem no jogo é mais simples. E aí, dentro da splash, você pode dar aquele up a mais. Colocar uns detalhes a mais, por exemplo, nos metais, na roupa, uns ornamentos a mais, que vão dar uma carinha, diferenciando quase, como se o jogo fosse uma versão simplificada da splash, o que não é o que acontece geralmente, né? Geralmente você tem a versão simplificada do personagem e você parte com aquele princípio simples pra dificultar, né? Pra colocar mais informação, assim. Entende o que eu quero dizer? É parte do seu trabalho adicionar essas informações, ter recurso pra criar mais, pegar tipo um conceito que tá na roupa da personagem e beleza, vou jogar isso aqui pro cenário e começar a criar e desenvolver elementos do cenário que mesmo que não existam, você tem que ter essa liberdade, assim, sabe? Pra deixar mais interessante a Splash. Então, até os materiais, nem todos os materiais que estão aqui na Splash vão ter essa diferenciação pro jogo, sabe? Alguns materiais no jogo vão ser só parecendo a mesma coisa, muito simplificado. Não é tudo que vai aparecer, né? Eu tenho certeza absoluta que todo esse efeito aqui que ele colocou, que o artista colocou na perna dessa personagem, tipo, não existe no jogo. Esses adornos, esses risquinhos por dentro do metal e quase esse zoom a mais que rola, né? Tipo, esse detalhamento extra. Tecidinho, uma textura bem aplicada e tal. Entendeu? Acho que essa deveria ser a mentalidade de um splash artist. Agora, na tua imagem, eu sinto que faltou esse a mais. Eu acho que você parou um pouco antes no render. Então, a luva, a roupa, eu acho que dava pra você dar essa elevada, se aprofundar um pouco mais nesses assuntos. A luva não tá. Eu não tô conseguindo identificar o material exatamente. Eu imagino que seja couro por causa da cor, mas que ela tá, tipo, pintada da mesma forma que a roupa, assim. Entende? Então parece que os dois são tecidos. E é legal você dar uma diferenciada. Eu gostei desses detalhes que você colocou, mas definitivamente eles poderiam estar aqui também, saca? Ter mais detalhe aqui, mesmo que você não tivesse no conceito que você pegou, sabe? É bem isso mesmo, entendeu? Trazendo mais informação, sempre pensando a mais e não a menos, né? Ou não só copiar o que tá no seu concept ou na personagem que tá no jogo. E com certeza também dá pra trabalhar melhor nos efeitos e em tudo. Eu acho que tudo faltou esse aprofundamento, sabe? Tipo, isso é uma questão de colocar mais dias mesmo, mais horas nesses renders. Parece que você teve que parar um pouquinho antes. Se isso aqui não fosse uma splash art, ou se não tivesse a proposta de ser uma splash art, beleza. Tipo, eu não ia reclamar disso. Mas quando a gente coloca em comparação com uma splash art oficial, dá pra ver que tem meses de trabalho. Tipo, tem com certeza pelo menos um mês de trabalho aqui, com muito aprofundamento em todos os elementos, sabe? Todas as partículas de efeito, tereréu, ó. Tem um trabalho muito a mais nos materiais e nos efeitos das magias, sabe? E um aprofundamento mesmo, ó. Essa joelheira que tá abaixo aqui, que nem é parte das formas principais que ele quer chamar atenção, mesmo um elemento que está deslocado da área de foco da imagem, ele já tem muita informação e muito detalhe. E eu não estou falando que você precisa ativamente pintar tudo do zero. Com certeza você, sei lá, nesse caso, daria para você reaproveitar muito dessa joelheira fazendo isso aqui, sabe? Tipo, dá para você reaproveitar muita coisa, para você não perder tanto tempo, né? Ou usar alguns recursos, distorcer, colocar no warp e tal. Mas tem que ter, de novo, um aprofundamento. Para mim, essa é uma palavra-chave desse feedback. O rostinho e a anatomia dela também, para mim, eles estão um pouco estranhos. Eu não sinto uma distorção de perspectiva, mas eu tô sentindo uma distorção de proporção da personagem, sabe? Não parece que a mão dela é grande por causa da perspectiva que tá rolando, mas parece que proporcionalmente a mão dela é grande. É como se ela estivesse sendo vista quase de frente, mas a parte de baixo dela é grande, do design dessa personagem. E eu não tô sentindo muito essa questão da perspectiva percorrendo essa personagem. Até por causa do próprio cenário. Eu acho que para esse cenário ter mais essa sensação de distorção de perspectiva, acho que você poderia ter exagerado muito mais nessa distorção, saca? Colocando essas linhas verticais muito mais distorcidas, assim, ó. Muito mais distorcidas, saca? E, querendo ou não, isso faz parte dessa linguagem dessas artes, assim, sabe? Ó, algo mais assim.
a galera que compra essas artes, né, e as skins e tal, elas meio que já esperam que essa linguagem vai ser gerada, assim. Tá vendo? Uma distorção muito a mais dessas linhas verticais. E aqui eu achei que você foi um pouco tímido também. Tipo, ela tá com uma distorção, mas ela tá muito paralela, sabe? Todas essas linhas verticais, elas estão muito paralelas. Muito, 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 muito. Então, tipo, com certeza dá pra você afunilar muito mais isso aqui, ó. Deixa eu fazer até com Lens Correction. Ah, você fez o conceito também. É, então. Aí aquela sua resposta de tipo, ah, não tinha com que trabalhar é pior ainda, né? Tipo, de verdade. Porque, pô, se você fez o conceito, você deveria saber como que é esse cenário, né? Você sabe como é que é o cenário. Você sabe. Não minta para mim. Sim. Ó, se fosse pra distorcer mesmo, acho que dava pra distorcer um pouco mais assim, saca? Porque aí já começa a parecer que é uma distorção da lente e não da personagem só, saca? Ó, eu acho que já fica bem melhor nessa distorção. E aí tem algumas coisinhas que eu queria usar o Liquify rapidinho pra... pra ajustar algumas coisas de anatomia que eu tô sentindo que estão um pouquinho equivocadas, cara. Acho que esses dedos... É claro, com a distorção até piorou, né? Mas eu acho que os dedos estão com tamanhos muito diferentes uns dos outros. Tava me incomodando um pouco. Eu não tava sentindo que é porque um dedo tava levantado. Eu acho que era porque as juntas estavam muito curtas do indicador, principalmente, tá? Aqui, ó. Tava parecendo que as juntas do indicador estavam bem mais curtas apenas. E aí no rostinho eu acho que dava pra dar uma melhoradinha na proporção, mas é coisa de ajuste fino e o resto pra mim tinha mais a ver com a pintura, eu acho. Tem a ver também com a questão da distorção que eu tava falando, que eu acho que dava pra gente sugerir um pouco melhor a distorção na perspectiva. Mas eu achei que ficou bem bacana. Algumas áreas de... A parte de pintura ficou bem legal, sabe? Eu não sei quanto tempo você demorou pra fazer isso. Cara, uma coisinha que eu acabei de reparar, eu acho que dava pra separar um pouco melhor essa área do peito dela e mostrar um pouco essa parte da junção do pescoço com o peito, assim. Sabe? Tipo, com a parte do tronco dela. Como o peito, ele tá fazendo um corte perfeito do pescoço, parece que o pescoço sai do peito, sabe? Tá rolando uma tangente um pouco estranha. Até porque essa área direita aqui do peito tá azul, né? Então parece que é parte da roupa. Um mês e meio sendo esse meu trabalho secundário, tô ligado. A dificuldade é que você tá competindo, sei lá, com pessoas que estão fazendo isso durante um mês e meio e tal, só que full time, né? Tempo todo pintando isso. Então, realmente, um mês e meio é até pouco, sabe? Eu acho que você poderia passar um pouco mais de tempo avançando esse render. Então é o momento, de verdade, de colocar essa imagem ao lado das splashes oficiais e algumas referências dos materiais que você for pintar ao lado e tentar puxar esse nível do render, sabe? Claro que não é só isso. Tem toda aquela outra questão que eu falei sobre a amplitude das thumbnails, da perspectiva, do design que você emprega nos elementos, mas também tem a ver com um pouco desse render, sabe? Eu acho que dava pra você passar bastante tempo pintando isso aqui. A mais. Infelizmente.
não tem jeito fácil, assim, sabe? Pra falar isso pra você. Voltaria um pouquinho mais com essa cor da pele dela aqui. Porque o que rolou é que você acabou não mudando tanto o valor, assim, sabe? Tipo, parece que até que, de certa forma, a luz azul, nesse caso, escureceu a pele dela. Em questão de percepção, pelo menos, tá? E eu daria um pouco mais de respiro entre o peito e o pescoço. Eu não gosto muito da solução que tá, tipo, com esse peito cortando certinho o pescoço dela, saca? Mas isso sou eu. Pode ser que tem várias splashes, até essa mesma, né? Essa outra aqui tem essa mesma questão do peito cortando o pescoço, né? Mas como tá rolando até uma tangente com esse vinco aqui, esse desenho de metal da roupa dela subindo junto com a parada que tá no pescoço dela, pra mim gera uma tangente muito estranha, assim, sabe? Eu acho que dava pra você solucionar de um jeito melhor só. Beleza? Cara, eu acho que é isso, sim. Você tem alguma outra pergunta, alguma coisa que eu não respondi direito? Eu sei que eu acabei desvirtuando um pouquinho, como sempre, assim eu faço, né? Mas acabei desvirtuando um pouquinho o feedback, mas deu pra sacar a minha visão sobre a imagem e tal? Por enquanto é isso. Tem coisa que ainda tem que aprender pra ter dúvida. Beleza, cara. Então, se você tiver dúvida, eu acho que você pode sempre recorrer ao nosso Discord, mas é importante que você faça essa autoavaliação de colocar uma imagem profissional ao lado. Eu não acho que você está muito longe, eu acho que tem muitas qualidades aqui, e entendo a dificuldade de você fazer isso de uma forma secundária, mas eu curto bastante, assim, várias soluções que você usou, tipo, várias ideias, eu vi que você produziu bastante thumbnail e tal, isso é muito legal. Mas dá pra você dar essa forçada um pouquinho a mais pra tentar chegar num outro nível, assim, tentar ultrapassar um pouco, porque eu sei que você tem capacidade, assim, visualizando, dá para perceber que você conseguiria chegar mais longe se você passar um pouquinho mais de tempo. Não sei o que decidiu, o que te fez tomar essa decisão de parar a imagem, mas eu não sei, eu consigo visualizar que você poderia ter levado ela um pouquinho mais à frente, assim. Especialmente porque tem algumas áreas que estão muito bem solucionadas, assim, muito bem resolvidas. Mas faltou aplicar essa mesma ideia para as outras. Infelizmente, Splash é meio ingrato, é esse trampo mesmo de tipo. Se você acha que tá bom, você tem que forçar mais ainda para ficar muito mais acima, porque é um trabalho desgraçado de pintura, tá? Mas parabéns aí, mano. Espero que tenha feito sentido o feedback, que tenha te ajudado. Beleza? Adoro levar pedrada. Que isso, Alexandre? Parou, que isso. Que isso. Mas valeu, mano. Espero que tenha ajudado aí. Beleza? É nóis.